e testes pré-eleitorais. Artigo 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até 5 dias antes da divulgação, as seguintes informações. Inciso 1. Quem contratou a pesquisa. 2. Valor e origem dos recursos dispendidos no trabalho. Inciso 3. Metodologia e período de realização da pesquisa. 4. Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro. Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013, inciso 5. Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo. Inciso 6. Questionário completo aplicado ou a ser aplicado. Inciso 7. Nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal. Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013, parágrafo 1º. As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos. Parágrafo 2º. A Justiça Eleitoral afixará no prazo de 24 horas, no local de costume, bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o registro das informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30 dias. Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 3º. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de 50.000 a 100.000 FIR. Parágrafo 4º. A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de 6 meses a 1 ano e multa no valor de 50.000 a 100.000 FIR. Parágrafo 5º. É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013, artigo 34, vetado. Parágrafo 1º. Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os partidos poderão ter acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades que divulgaram pesquisas de opinião relativas às eleições, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade dos respondentes. Parágrafo 2º. O não cumprimento do disposto neste artigo ou qualquer ato que vise a retardar, impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos constitui crime, punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, e multa no valor de 10.000 a 20.000 FIR. Parágrafo 3º. A comprovação de irregularidade nos dados publicados sujeita os responsáveis às penas mencionadas no parágrafo anterior, sem prejuízo da obrigatoriedade da veiculação dos dados corretos no mesmo espaço, local, horário, página, caracteres e outros elementos de destaque, de acordo com o veículo usado. Artigo 35. Pelos crimes definidos nos artigos 33, parágrafo 4º e 34, parágrafo 2º e 3º, podem ser responsabilizados penalmente os representantes legais da empresa ou entidade de pesquisa e do órgão veiculador. Artigo 35-A, vide a DIN 3.741-A2 da propaganda eleitoral em geral. Artigo 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Parágrafo 1º. Ao postulante à candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na quinzena anterior à escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor. Parágrafo 2º. Não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão. Redação dada pela Lei nº 13.487, de 2017. Parágrafo 3. A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$5.000, R$5.000 a R$25.000, R$25.000, ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 4º. Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30%, do nome do titular. Parágrafo 5º. A comprovação do cumprimento das determinações da Justiça Eleitoral relacionadas à propaganda realizada em desconformidade com o disposto nesta lei poderá ser apresentada no Tribunal Superior Eleitoral, no caso de candidatos a presidente e vice-presidente da República, nas sedes dos respectivos tribunais regionais eleitorais, no caso de candidatos a governador, vice-governador, deputado federal, senador da República, deputados estadual e distrital, e, no juízo eleitoral, na hipótese de candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Artigo 36. A não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Inciso 1. A participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico. Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013. 2. A realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e às expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando as eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária. Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013. Inciso 3. A realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos
nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos. 4. A divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos. Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013, inciso 5. A divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Inciso 6. A realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Inciso 7. Campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso 4 do parágrafo 4º do artigo 23 desta lei, incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017. Parágrafo 1º. É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos e do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da profissão, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Artigo 36b. Será considerada propaganda eleitoral antecipada a convocação, por parte do Presidente da República, dos Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, de redes de radiodifusão para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos e seus filiados ou instituições, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Parágrafo único. Nos casos permitidos de convocação das redes de radiodifusão, é vedada a utilização de símbolos ou imagens, exceto aqueles previstos no parágrafo 1º do artigo 13 da Constituição Federal, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Artigo 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados, vide ADPF número 548. Parágrafo 1º. A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000, R$ 2.000 a R$ 8.000, R$ 8.000. Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006. Parágrafo 2º. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto de, inciso 1, bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos, incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017. 2. Adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda a 0,5 metro quadrado, meio metro quadrado, incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017. Parágrafo 3º. Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da mesa diretora. Parágrafo 4º. Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil, e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 5º. Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 6º. É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013. Parágrafo 7º. A mobilidade referida no parágrafo 6º estará caracterizada com a colocação e a retirada dos meios de propaganda entre as 6 horas e as 22 horas, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 8º. A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para esta finalidade, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Artigo 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato. Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013. Parágrafo 1. O todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 2º. Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 3º. Os adesivos de que
trata o caput deste artigo poderão ter a dimensão máxima de 50 centímetros por 40 centímetros, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Parágrafo 4º. É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições, adesivos até a dimensão máxima fixada no parágrafo 3º, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Artigo 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia. Vide a DIN 5.970. Parágrafo 1º. Candidato, partido ou coligação promotora do ato fará a devida comunicação à autoridade policial em, no mínimo, 24 horas antes de sua realização, a fim de que esta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito contra quem tencione usar o local no mesmo dia e horário. Parágrafo 2º. A autoridade policial tomará as providências necessárias à garantia da realização do ato e ao funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que o evento possa afetar. Parágrafo 3º. Funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a hipótese contemplada no parágrafo seguinte, somente é permitido entre as 8 e as 22 horas, sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200 metros. Inciso 1. Das sedes dos poderes executivo e legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, das sedes dos tribunais judiciais, e dos quartéis e outros estabelecimentos militares. 2. Dos hospitais e casas de saúde. Inciso 3. Das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. Parágrafo 4. A realização de comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixa são permitidas no horário compreendido entre as 8 e as 24 horas, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 horas. Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013, parágrafo 5º. Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de 5.000 a 15.000 FIR. Inciso 1. O uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata. 2. A regimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna. Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006. Inciso 3. A divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009. 4. A publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet de que trata o artigo 57b desta lei, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente, incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017, parágrafo 6. É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor, incluído pela Lei nº 11.300, de 2006, parágrafo 7º. É proibida a realização de comício e de evento assemelhado para promoção de candidatos, bem como a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral, incluído pela Lei nº 11.300, de 2006, vide a DIN 5.970. Parágrafo 8. É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se à empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$5.000, R$5.000 a R$15.000, R$15.000. Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013. Parágrafo 9. Até às 22 horas do dia que antecede a eleição, serão permitidos distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 9. Considera-se carro de som, além do previsto no parágrafo 12, qualquer veículo, motorizado ou não, ou ainda tracionado por animais, que transite divulgando jingles ou mensagens de candidatos, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Parágrafo 10. Fica vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a sonorização de comícios, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 11. É permitida a circulação de carros de som e mini-trios como meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no parágrafo 3º deste artigo, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios. Parágrafo 12. Para efeitos desta lei, considera-se, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013, inciso 1, carro de som, veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação de, no máximo, 10.000 watts, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. 2. Mini-trio, veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 10.000 watts e até 20.000 watts, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Inciso 3. Trio elétrico, veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 20.000 watts, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Artigo 39A. É permitida, no dia das eleições,
A manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 1º é vedada, no dia do pleito, até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, bem como os instrumentos de propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 2º no recinto das sessões eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 3º aos fiscais partidários. Nos trabalhos de votação, só é permitido que, em seus crachás, constem o nome e a sigla do partido político ou coligação a que sirvam, vedada a padronização do vestuário, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 4º no dia do pleito, serão afixadas cópias deste artigo em lugares visíveis nas partes interna e externa das sessões eleitorais, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Artigo 40. O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista constitui crime, punível com detenção, de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de 10.000 a 20.000 FIR. Artigo 40-A. Vetado, incluído pela Lei nº 11.300, de 2006. Artigo 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de 48 horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Artigo 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob a alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal, casos em que se deve proceder na forma prevista no artigo 40, redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 1º. O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos tribunais regionais eleitorais, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 2º. O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Artigo 41-A. Ressalvado o disposto no artigo 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta lei, o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de 1.000 a 50.000 FIR, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, incluído pela Lei nº 9.840, de 1999. Parágrafo 1. Para caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 2º. As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça à pessoa, com o fim de obter-lhe o voto, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 3º. A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da diplomação, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 4º. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Da propaganda eleitoral mediante outdoors. Artigo 42, revogado pela Lei nº 11.300, de 2006. Da propaganda eleitoral na imprensa. Artigo 43. São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada candidato, no espaço máximo, por edição, de 1/8 de página de jornal padrão e de 1/4 de página de revista ou tabloide, redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 1. O deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 2º. A inobservância do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos veículos de divulgação e os partidos, coligações ou candidatos beneficiados a multa no valor de R$ 1.000 a R$ 10.000 ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for maior, renumerado do parágrafo único pela Lei nº 12.034, de 2009. Da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Artigo 44. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito definido nesta lei, vedada a veiculação de propaganda paga. Parágrafo 1º. A propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar a linguagem brasileira de sinais, libras ou o recurso de legenda, que deverão constar obrigatoriamente do
material entregue às emissoras, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009, parágrafo 2º no horário reservado para propaganda eleitoral, não se permitirá a utilização comercial ou propaganda realizada com a intenção, ainda que disfarçada ou subliminar, de promover marca ou produto, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009, parágrafo 3º será punida, nos termos do parágrafo 1º do artigo 37, a emissora que, não autorizada a funcionar pelo poder competente, veicular propaganda eleitoral, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009, artigo 45 encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário, inciso 1, transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados. 2. Usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito, vide a DIN 4451, inciso 3. Veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes, vide a DIN 4451. 4. Dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. Inciso 5. Veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos. Inciso 6. Divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando persistente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou com a variação nominal por ele adotada, sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato, fica proibida a sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo registro. Parágrafo 1. A partir de 30 de julho do ano da eleição, é vedado, ainda, às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua escolha na convenção partidária, de imposição da multa prevista no parágrafo 2º e de cancelamento do registro da candidatura do beneficiário, parágrafo 2º sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 55. A inobservância do disposto neste artigo sujeita a emissora ao pagamento de multa no valor de 20.000 a 100.000 FIR, duplicada em caso de reincidência. Parágrafo 3º, revogado pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 4. Entende-se por trucagem todo e qualquer efeito realizado em áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009, vide a DIN 4451. Parágrafo 5º. Entende-se por montagem toda e qualquer junção de registros de áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Vide a DIN 4451. Parágrafo 6º. É permitido ao partido político utilizar na propaganda eleitoral de seus candidatos em âmbito regional, inclusive no horário eleitoral gratuito, a imagem e a voz de candidato ou militante de partido político que integre a sua coligação em âmbito nacional, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Artigo 46. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta lei, é facultada a transmissão por emissora de rádio ou televisão de debates sobre as eleições majoritária ou proporcional, assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional, de, no mínimo, 5 parlamentares, e facultada a dos demais, observado o seguinte, inciso 1, nas eleições majoritárias. A apresentação dos debates poderá ser feita, a linha A, em conjunto, estando presentes todos os candidatos ao mesmo cargo eletivo, a linha B em grupos, estando presentes, no mínimo, 3 candidatos. 2. Nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que assegurem a presença de número equivalente de candidatos de todos os partidos ao mesmo cargo eletivo e poderão desdobrar-se em mais de um dia, respeitada a proporção de homens e mulheres estabelecida no parágrafo 3º do artigo 10 desta lei. Inciso 3. Os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida e divulgada pela emissora, fazendo-se mediante sorteio a escolha do dia e da ordem de fala de cada candidato, salvo se celebrado acordo em outro sentido entre os partidos e coligações interessados. Parágrafo 1º. Será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de algum partido, desde que o veículo de comunicação responsável comprove havê-lo convidado com antecedência mínima de 72 horas da realização do debate. Parágrafo 2º. É vedada a presença de um mesmo candidato à eleição proporcional em mais de um debate da mesma emissora. Parágrafo 3º. Descumprimento do disposto neste artigo sujeita a empresa infratora às penalidades previstas no artigo 56, parágrafo 4. O debate será realizado segundo as regras estabelecidas em acordo celebrado entre os partidos políticos e a pessoa jurídica interessada na realização do evento, dando-se ciência à Justiça Eleitoral, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 5º. Para os debates que se realizarem no primeiro turno das eleições, serão consideradas aprovadas as regras, inclusive as que definirem o número de participantes, que obtiverem a concordância de pelo menos 2/3 dos candidatos aptos, no caso de eleição majoritária, e de pelo menos 2/3 dos partidos com candidatos aptos, no caso de eleição proporcional. Artigo